Olá, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Paiva, eu sou formada em Engenharia Ambiental e hoje eu venho falar com vocês a diferença da APA, Área de Preservação Ambiental, em relação à APP, que é a Área de Preservação Permanente. Eu vou começar falando sobre a Área de Preservação Permanente, que ela é realmente permanente porque não tem como você não preservar essas áreas, como por exemplo o entorno de nascentes, as margens de rios, né? Você tem que ter ali em torno dos corpos d'água, lagos, rios, uma área de preservação, o topo de morros e altitudes acima aí de 1.800 metros, encostas, dependendo aí da declividade da encosta, ela é uma APP, né? Então assim, é muito explicável, gente. Quando você fala que uma área de preservação é permanente, é porque aquilo não pode não ser uma área de preservação, né? Se você pega o topo de um morro e você não tem mata ciliar nele, o que vai acontecer? É um processo erosivo. Então, com certeza, tem que preservar permanentemente topo de morro. Você tem aí declividades acima de 45 graus, você precisa ali de uma vegetação para evitar o aumento da erosão, que já é comum em grandes declividades. Ao entorno de nascentes, é até uma questão também de consumo, né? Se você for usar aquela água e ela não tiver com preservação no entorno daquela nascente, essa água vai ser contaminada por fezes de animais, ela pode passar o gado em cima daquela nascente, contaminar, vai destruir, vai deteriorar aquela nascente. Então ela precisa de um raio de no mínimo 15 metros para ela ter uma preservação para a qualidade daquela água. Os rios precisam nas suas margens de um espaço, às vezes até maior que 15 metros, 30, 50, dependendo da largura daquele rio, porque nós temos as épocas de cheia e as épocas de seca. Nas épocas de cheia, esse rio ele aumenta muito o volume, então ele toma um espaço de largura muito maior. Então eu preciso estar preservando a mata ciliar, eu preciso preservar aquela área de corpo de inundação, né? Porque o leito do rio ele não pode ser considerado só numa seca, ele tem que ser considerado também um período de inundação, que é muito inferior ao tamanho do leito da seca, do leito da cheia. Então eu tenho que ter aquele perímetro ali garantido para aquele rio, tá bom? A mata ciliar também é de principal função, porque aquela mata ela vai estar ali auxiliando no controle ambiental, por exemplo, tanto na qualidade da água para evitar processos erosivos, que os rios continuem carregando muito matéria sólida, né? Diminui a turbidez do rio, como também biótico. Então é muito importante a mata ciliar, por isso que é uma área de preservação permanente. Aí você me pergunta, eu posso construir na área de preservação permanente? Não, você não pode. A nossa legislação, a partir de 2008, a gente teve uma mudança, né? Então, o que acontece? Quem teve uma construção antes de 2008 naquela área, aquela pessoa não vai ser multada, mas ela tem que ter o uso sustentável. Então, ela vai ter que recompor aquela mata ciliar ao redor dos rios, ela vai ter que retirar aquela construção, mas ela não vai levar multa. Agora, se você construiu numa área depois de 2008, numa área, uma APP, então você vai ser multado e você vai responder por isso. Porque depois de 2008, né, depois de julho de 2008, as coisas mudaram. E as pessoas têm que se conscientizar. Aí você pode me perguntar, e se eu comprar uma propriedade rural que já tinha aquela construção? Eu comprei em 2015. Então, você vai ser corresponsável se aquela pessoa, ela construiu depois de 2008, inclusive corresponsável pelo pagamento da multa. Agora, se você comprou um imóvel rural que tinha uma construção numa APP e foi antes de 2008, então você vai ser responsável por recompor aquelas áreas destruídas, você vai ser responsável pela sustentabilidade, que também vai ser um gasto. Então, antes de comprar uma propriedade rural, tem que ser verificado todos esses fatores, né? Se aquela área realmente ela é interessante para você, né? Por exemplo, você vai comprar um imóvel rural, você tem que avaliar quantas APPs tem naquele imóvel rural.
para mim saber realmente a área útil daquele imóvel. Talvez não tenha tantas áreas úteis, né? Então você tem que fazer toda uma pesquisa sobre o imóvel antes de comprar ele, porque você pode estar comprando um problema para você. Então é muito importante saber o que é APP. Agora a APA, gente, é algo que foi instituído pelo Instituto Chico Mendes, é uma unidade de conservação, ela é uma ampla área que é considerada importante para o meio ambiente, para a preservação da fauna, da flora, para o meio biótico, abiótico, cultural, né? Tem até um vídeo aqui no meu canal falando sobre patrimônio cultural. Então tudo isso vai ser levado em conta para uma área ser considerada uma APA. Todos esses quesitos, um quilombo pode ser considerado uma APA, porque tem toda uma questão cultural, né, sobre aquela área e sobre a história daquele povo, então pode ser considerado sim uma APA, tudo bem? Então a questão cultural também entra com grande impacto. Tem a questão ambiental, que também é muito importante. As APAs podem estar dentro da cidade, sim. Por exemplo, no Belvedere a gente tem a APA Sul, né? Claro que abrange mais bairros, mas eu vou citar o caso do Belvedere. Existem prédios lá muito grandes, o que não é certo, já que o zoneamento urbano daquela região não permite construções com aquele número de pavimentos. Aquilo ali foi uma manobra política que ocorreu num período de tempo, e vários projetos foram aprovados com esses condomínios, com grandes número de andares naquela área, mas não é permitido, é uma área de preservação ambiental. Porque o Belo Horizonte foi feito em cima de bacias hidrográficas, tanto do Rio Doce quanto do São Francisco. Então, gente, tem grande importância ambiental. Belo Horizonte está dentro de uma bacia, tá bom? Então, muitas áreas dentro de Belo Horizonte são consideradas APAs, principalmente a APA Sul, né? A construção daqueles prédios enormes, de vários andares vai prejudicar o corrimento do ar, porque o ar ele vai bater naquela região e vai voltar. Então tente com o tempo aquela região que é considerada mais fresca, mais assim com um clima agradável, ficar cada dia com um clima mais urbanizado, poluído, né, por causa dessas construções que foram regulares, mas são irregulares ao mesmo tempo. Então é uma coisa bem complexa, tá? A gente tem várias APAs, como eu falei, é uma área de grande extensão, geralmente para preservar um curso d'água, nascentes, para preservar às vezes uma serra. Então é muito importante as APAs, mas elas podem mudar, tá? A lei da APA, ela é mais flexível, já a APP não. A APP, ela já é uma área de preservação permanente, não se pode construir numa APP, tá? E já na APA você pode, de acordo com o uso sustentável, você tem que pedir uma licença para o governo para você poder estar fazendo aquele investimento, tá bom? Inclusive aqui em Sete Lagoas a gente tem as regiões cársticas, né? Que é um solo muito assim rico, né? Em carbonatos, calcários, e é considerado uma APA também ali na região de Sete Lagoas para estar preservando essas cavernas, essas grutas que são essenciais aí, tanto para o patrimônio cultural quanto para o patrimônio de turismo, né, da cidade, quanto também aí para a preservação do meio ambiente. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixem aqui o comentário. Desde já agradeço, deixem aqui o like e um grande abraço.